Edição especial hoje, comigo aqui no estúdio, o vereador Marcelo Seminal do PT. Boa noite, vereador. Boa noite, Pedro. Boa noite a todos que nos acompanham. Bom, a pauta com o senhor hoje é diferente, né? A visita do Luiz Marinho, né? Pois é. Presidente estadual do PT a Guarulhos. Isso. Já estará conosco aqui, né? Está chegando no estúdio aqui. É um prazer trazer o Luiz Marinho aqui na nossa cidade para poder bater um papo com você. Uma pessoa de expressão nacional, Sem né, dúvida. do nosso partido. Foi ministro, prefeito de São Bernardo e vai estar batendo um papo com a gente aqui. Eu tenho certeza que vai somar muito com o seu programa. Tenho certeza, sim. Bom conhecer prefeitos de outras cidades, foi ministro, enfim, tem um gabarito enorme politicamente. Agora, vereador Seminal, nós temos uma notícia muito triste hoje, né? O falecimento de um funcionário da Proguaru, José Benedito Pinto, de 70 anos, a idade me chamou a atenção, que infartou na fila da sua demissão. Um momento, praticamente uma tragédia, né, vereador? Não é praticamente, né? É uma tragédia e ele na verdade é um dos 4.000 e tantos trabalhadores que a Proguaru tem, que agora iniciou esse processo de demissão final, porque vem se arrastando isso ao longo desse período. É muito triste, Pedro. Sabe? Muito triste. Além disso, tem a questão da época do ano em que a gente, não é nenhuma época é bom morrer, né? Não é bom morrer jamais, mas É verdade. agora, Natal, fim de ano, eu penso na família desse senhor que acabou passando por essa tragédia aí, é muito triste, Pedro. Eu só tenho que lamentar, né, desejar minhas condolências aí, e que o processo, Pedro, ele seja cada vez mais humano. Se é irreversível, que seja humano. Você não pode reunir 400 pessoas debaixo de sol, eu não estive lá, mas eu imagino que era isso, né? E expondo dessa maneira. É muito triste. Pois é, muitas pessoas até comentaram que a Proguaru tem uma quadra ali na sede, né, na Arminda de Lima, que poderiam ter usado a quadra, poderiam ter feito as demissões na própria sede da empresa, mas não, requisitaram o Continental. Não sei de quem foi a ideia, não foi uma ideia boa, não mesmo. E, de certa maneira, a Proguaru hoje acusou sindicalistas e políticos de oposição que estavam lá, dizendo que eles tumultuaram, eles que provocaram a fila. Sabe, Pedro, se você verificar nas minhas redes sociais, Pedro, eu não dei nem nota com relação a eles, justamente porque eu sabia que ia virar essa guerra e disputa de narrativas e tal, que no final das contas, para mim, da maneira como eu enxergo a coisa, pouco importa, né? A gente perdeu uma vida, né? Agora, se foi por culpa de quem chamou lá para as 400 pessoas ao mesmo tempo, ou de quem fez o ato, para mim, isso é só o final de um processo que começou todo enviesado, Pedro, né? Verdade. Da maneira como começou, terminar bem é que não vai. Essa que é real. Então, sabe, se tivesse sido feito um processo de demissão, um plano de demissão voluntária, por exemplo, se tivesse aberto um plano de demissão voluntária, será que esse cidadão de 70 anos de idade não teria entrado no PDV, Pedro? Já trabalhou 70 anos, às vezes estaria arrimo da família, tem as suas obrigações financeiras também. Se tivesse tido a oportunidade de sair sem passar por isso, não teria saído. Então, agora, o se é que começa, o se não existe, mas, poxa, é um processo que começou todo errado e, para terminar, não podia ser diferente. Foi mais um capítulo trágico numa novela muito triste. E eu concordo com o vereador Seminaldo, faltou o PDV, o Plano de Demissão Voluntária, que, aliás, chegaram a anunciar, né, vereador Seminaldo? Pois é, né? Chegou a anunciar que faria o PDV. O processo correto seria esse, sabe, Pedro? Porque você vai lá e abre o PDV. Sei lá, dos 4.000 e tantos funcionários da Proguaru, imaginemos que 2.000 barambambam falassem, não, eu estou indo embora porque eu estou esperando o PDV. Ficariam 2.000. É mais fácil de você poder administrar. Agora, do jeito que fez, eu fico caçando palavras, sabe, Pedro? Porque não é fácil. Eu dou um valor à vida muito grande e o que foi feito, da maneira que foi feito, é muito triste. Eu lamento muito por esse trabalhador. Bom, e o próprio governo Guti acabou reconhecendo que tanto que suspendeu as demissões, né? Houve telefonemas, né, entre os políticos, soube que o secretário americano, o prefeito Guti, conversaram com políticos da oposição e acharam por bem suspender as demissões que estavam programadas para hoje à tarde. Enfim, a morte desse trabalhador triste, muito triste, um homem de 70 anos, hein? Também acredito que se tivesse um PDV ele teria aderido. Acho que seria inevitável até. Pedro, né? A pessoa com 70 anos de idade, às vezes o que ela espera é uma saída para que ela possa ter um dinheirinho extra para poder fazer melhor a sua vida de aposentado, né? Não fizeram, e agora também Inês é morta, como diria o ditado, sabe? Lamento muito e espero que daqui para frente, Pedro, seja feito de uma maneira diferente o processo,
mais respeitoso com as pessoas, se for inevitável esse fechamento, para que não exponha dessa forma. É uma marca que vai ficar para a nossa cidade, e eu não vou esquecer, de verdade, me tocou muito, Pedro, a imagem daquele senhor deitado no chão, estirado no dia em que a Proguaru encerra. Eu vou confessar para o senhor, eu como jornalista, eu recebi a informação, acho que nos primeiros momentos. Eu evitei publicar imediatamente, porque eu pensei o seguinte, pode ser alguém passando mal, né? Eu pensei, esperei para publicar. Aí quando veio a informação que era um infarto, estava lá o SAMU, e quando eu recebi a notícia do falecimento, eu fiquei muito triste realmente, aí eu publiquei. Se fosse só uma pessoa passando mal, um mal-estar, eu não teria nem publicado. Eu vi, Pedro. Eu não publiquei nem a foto, nem dei nota, justamente porque eu sabia que no final ia virar essa disputa de narrativa que, no meu entender, não tem a menor importância. O que tinha que ser feito não foi feito, né? E agora o que vai ter que ser feito vai ser feito dessa forma atabalhoada mesmo. E um processo que começa todo errado, ele não vai terminar bom, não termina certo. E não há mais tempo hábil para a PDV, na minha opinião, não há mais tempo hábil, né? Agora a Proguaru está fazendo demissões, existe aquela dúvida se os servidores, os funcionários da Proguaru têm estabilidade até o dia 6 de janeiro ou não, eu entendo que sim. Então... tinha uma decisão liminar que foi cassada, mas o mérito não foi julgado ainda, pelo que eu vi. Parece que o sindicato ia recorrer dessa decisão. Agora, vamos imaginar, Pedro, que lá em cima o tribunal casse a liminar que cassou a liminar e volta ao status quo antes da liminar ter validade. E tudo que foi feito agora perde a validade. O seu José Benedito Pinto não teria ido no... Sabe? É triste, mais, Pedro. Eu fico... Enfim, só aqui se a família estiver nos acompanhando e os amigos também, os nossos sentimentos sinceros de que não tenha sido em vão a morte dele. Eu pedi o acordo que estão oferecendo na terça, dia 7 de dezembro, e hoje fui informado que deveria aguardar a demissão em casa, é isso? Carlos Alberto... Em massa. Ele escreveu, mas deve ser em casa, deve ter errado, né? Carlos Alberto Valoni. A demissão, eu concordo com o vereador Seminaldo, eu acho que agora, nessa altura do campeonato, é praticamente irreversível. A não ser que venha uma decisão lá do TSE, de referendo, o que é improvável. Eu não digo que é impossível, mas é improvável. Agora, a Proguaru tem que repensar esse método de demissão em massa, centenas de pessoas. Não dá, né? E do ponto de tem vista... que ser uma forma mais digna de demissão. E né? do ponto de vista político, Pedro, né, eu imagino que quem pensou em fazer isso agora deve estar com a cabeça bem quente, porque eu acompanho as redes sociais hoje, a repercussão que teve isso, enorme, extremamente negativa. Os jornais da noite agora certamente vão repercutir isso, tanto Globo como outros jornais e tal. A grande mídia. E assim, é o assunto da cidade, você vai tomar café sobre isso que as pessoas estão falando, então... Do ponto de vista político, uma tragédia. Do ponto de vista administrativo, uma tragédia. Do ponto de vista pessoal, uma tragédia. Eu não consigo achar nada positivo nisso que foi feito. Pedro. Pois é, e a Proguaru emitiu 2 notas oficiais, eu fiz questão de publicá-las, né? Num primeiro momento, a Proguaru disse que era um funcionário já com comorbidade. Então, se vocês sabiam que ele tinha problema cardíaco, deveriam ter dado um tratamento diferenciado, né? Pedro, agora, as emendas vão ficando piores do que o soneto o tempo inteiro. Porque, por exemplo, era uma pessoa com comorbidade. Então, dentro desse plano de 400, a gente é o seguinte, quem tem comorbidade vai ser atendido antes, quem não tem vai ser depois. Agora, eu criava lá um gabinete de crise, vamos combinar aqui qual que vai ser a forma que a gente vai abordar, porque senão fica toda hora um iluminado tendo ideia, depois é o cachorro correndo atrás do rabo o tempo todo. O que eu estranhei é o seguinte, que eu observei que a Proguaru se manifestou, mas a prefeitura não. A prefeitura não se manifestou. Dá a impressão que é um problema da Proguaru. Não entendi direito. A prefeitura em nenhum momento se manifestou. Nós não tivemos nenhuma nota oficial da prefeitura, nenhuma nota oficial do prefeito Guti até agora. Só eu recebi 2 notas oficiais da Proguaru. Quem é que responde pela Proguaru hoje? É o secretário de Fazenda, não é isso? O interventor? Ibrahim El-Kadi. Enfim, eu espero que essas demissões aconteçam de uma forma mais digna. Sinceramente, o que aconteceu hoje foi uma tragédia mesmo. 18h10 e não tivemos sessão essa semana, né, vereador? Pois é, né? Fato inusitado, Pedro. Eu estou no meu 3º mandato de vereador. Acho que é a primeira vez que
a gente fica lá no mês de dezembro com uma semana inteira sem sessão, sabendo inclusive que a gente tem pautas importantes para votar, orçamento, que a gente tem que votar esse orçamento até o final, antes do recesso, né? Não entendi. Não está naquele prazo de emendas ainda, vereador? Tá, mas além disso, você tem que as comissões têm que trabalhar, às vezes você tem que propor alguma emenda, tem projetos de leis que estão, vários vereadores protocolizam projetos de lei, está parado, né? Eu fazia tempo não, no meu terceiro mandato, eu não tinha visto isso ainda não. Eu quero aproveitar a sua presença, nós temos algumas pessoas reclamando ali da Praça Nossa Senhora da Aparecida, o senhor conhece muito bem. Moro a 50 metros da praça. O que o senhor tem a dizer sobre a intervenção da prefeitura naquele local? Pedro, primeiro é que assim, né, é curioso como se faz essas coisas sem consultar a população e, em especial, as lideranças da região. Eu sou morador de Jardim Vila Galvão desde que nasci, moro a 50 metros de onde estão fazendo a obra. Um belo dia, eu estou passando de carro lá, eu vi começando a pintar ali no entorno da praça. Falei, bom, acho que vamos fazer uma faixa para corrida, coisa de ciclista e tal. E aí começaram a colocar sinalização. Hoje, Pedro, é tanta sinalização que colocaram na praça ali, que é confuso para andar, né? Eu nunca vi algo tão confuso como aquilo que fizeram. E aí atrapalhou bastante ali os comerciantes do bairro, porque na praça é o principal ponto de comércio de Jardim Vila Galvão. E as pessoas sempre usavam ali o entorno da praça para poder parar. E agora a praça não tem mais essas vagas, só ficam as vagas do lado oposto e não tem vaga para todo mundo. Aí você tinha lá a pessoa do cachorro-quente que vendia o cachorro-quente, já não vai mais poder ficar ali. Você tinha o outro que já tinha um comérciozinho na praça de ambulante, que a praça cresceu bastante e agora parece que vão fazer uma escola de trânsito lá. Até acho a ideia boa, Pedro, mas dialoga com as pessoas, né? Não chega lá no bairro, impõe goela abaixo aquilo e tá um burburinho bem grande lá no bairro. E para deixar bem claro, não tenho nada com isso, nada com isso. Isso é obra da Prefeitura de Guarulhos. Se tiver outro vereador, esse não sou eu. Então, o vereador João Passos esteve aqui também, disse que não teve, a iniciativa não foi dele, foi da Secretaria de Transporte. Ele disse que tentou aproximar o secretário da população lá, mas nós recebemos fotos, nas fotos estão bonitas, a praça ficou bonita. Agora, me parece que houve um impacto na questão do estacionamento e do comércio, é isso? Do estacionamento, do comércio e assim, Pedro, da questão urbanística também não tá legal não. Se até um dia você não ficou legal, né? Mas, do ponto de vista do direito, eu sou advogado também, o interesse da coletividade ele tem sempre que sobrepor o interesse individual, né? Se aquilo é bom para todos, que seja. Mas eu não gostei, acho que poderia ter sido feito de maneira diferente. Poderia ser feito, Pedro, o seguinte, internamente na praça, só que ia dar trabalho, né? Aí ia ter que quebrar a calçada, fazer certinho. Entendi. E tá. Agora o que fizeram? Fizeram uma extensão e tal, e até você expõe ainda colocaram aquelas tartarugas para não deixar o carro passar, mas se fosse fazer um negócio, obra de corintiano, Pedro, teria que ser feito bonitinho ali, você entendeu? Quebrar, fazer a pista por dentro, mas não fizeram. E eu conheço a praça tem um tamanho suficiente para isso. Sim, aquela praça eu sou muito tranquilo falar sobre ela, porque as duas revitalizações que teve ali, foi eu que fiz junto com o secretário Moacir na época. De educação. De educação. Tem uma escola ali, né? Tinha uma EMEI dentro da praça e tinha um recurso federal que diz que você podia fazer obra no entorno de escolas. O Moacir sempre foi uma pessoa muito inteligente, falou, Marcelo, vamos fazer, porque em torno de escola a gente consegue fazer a revitalização. A gente foi, quebrou todo o piso da praça, deixou tudo bonitinho e tal, e aí depois foi playground, só que assim, a impressão que dá agora, Pedro, é que vai pendurando coisa demais, está demais, né? Exagerado. Presepada. Pois é, presepada. Tá ok. Bom, Luiz Marinho está a caminho aqui. Já chegou. Já chegou? Já chegou. Então vamos no intervalo, produção. Em seguida aqui vamos falar com o ex-prefeito de São Bernardo do Campo, ex-ministro, né, do Trabalho e da Previdência e também foi candidato a governador de São Paulo e é o atual presidente estadual do PT? Isso. Ok, uma entrevista muito interessante. Vamos lá, produção.